que o TSE decidiu sobre o pedido de cassação do governador de Santa Catarina, que foi acusado de utilizar a cota feminina do Fundo de Financiamento de Campanha para alavancar sua própria candidatura? Confere aí. E para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e servidor da Justiça Eleitoral. A grande questão a ser respondida é se o homem titular da chapa pode utilizar recursos da cota feminina para alavancar a sua própria candidatura. Isso, claro, a mulher sendo a vice-candidata dessa chapa. Os 9,3 milhões foram depositados na conta da senhora candidata a vice-governadora. E foram repassados integralmente para a conta do candidato a governador. O fundamento controvertido do TSE era esse aqui, porque o artigo 19, parágrafo 3º da resolução TSE 23607 de 2019, que fala de prestação de conta, atendendo a uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, diz o seguinte, que pelo menos 30%, não é só do fundo partidário, aqui especificamente era o fundo partidário, mas não é só do fundo partidário, 30% do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser destinadas às candidaturas femininas. Então 30% o partido deve reservar isso. E em complemento ao parágrafo 3º, o parágrafo 5º diz o seguinte, que essas verbas, seja do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado FEFEC, devem ser destinadas exclusivamente à candidatura feminina. Bem, se é uma cota de candidatura feminina, deve ser destinada exclusivamente à candidatura feminina. Atentem para esse exclusivamente, que esse aqui é o ponto que vai ser mais controvertido. Uma regra que existe para valorizar a mulher na política foi utilizada para simplesmente colocar as mulheres como peças decorativas de uma campanha eleitoral e haver apropriação indevida dos recursos. Qual foi a espécie sexual veiculada? Só lembrando que como era uma eleição para governador, portanto as eleições de 2022, então a competência originária era do próprio TRE, lá de Santa Catarina, e o recurso, como visava o afastamento do titular do mandato, declaração de inelegibilidade, por exemplo, então o recurso ele subiu para o TSE como recurso ordinário. Se fosse uma eleição municipal, esse recurso subiria para o TSE como um recurso especial. Então a gente vai avaliar aqui um recurso ordinário em sede de ação da investigação judicial eleitoral. Então, com a previsão legal lá no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Só para lembrar, a gente deve lembrar que a ação de investigação judicial eleitoral é a ação mais ampla do direito eleitoral. Então, tem como 3 causas de pedir: o abuso de poder econômico, o abuso de poder de autoridade ou político, ou o uso indevido dos meios de comunicação. No caso que a gente poderia dizer é abuso de poder econômico, por que não também misturado com abuso de poder político? E qual foi a tese da autora? O que a autora acusava aí o governador e por arrastamento a vice também? A autora, que era uma deputada eleita lá de Santa Catarina, ela disse o seguinte, olha, 9 milhões dentre cerca de 9 milhões e 600 que foi destinado para a cota feminina, o Partido Liberal, que era o partido da vice-candidata, ele destinou 9 milhões, cerca de 9 milhões para a vice. Ou seja, o titular da chapa se beneficiou dessa cota. Por que digo que aqui é um precedente gravíssimo? Daqui para frente, muitos partidos políticos utilizarão esse expediente. Botarão mulheres como vices para se apropriar do dinheiro das candidaturas como um todo. Mas também valerá para candidaturas do Senado. Basta colocar uma mulher como segunda suplente e toda a verba será colocada para a candidatura do senador. Então, de uma certa forma, o titular ele se beneficiou dessa cota sendo homem. Outro ponto que a autora disse foi o seguinte, olha, enquanto que desses 9,6 milhões que o partido recebeu, ele passou 9,3 milhões para vice-candidato, apenas 300 mil reais foi destinado às candidaturas proporcionais. Esses 9,3 milhões, 93% foi destinado à chapa majoritária formada por um homem, candidato a governador, e uma mulher, candidata a vice. As candidatas proporcionais, todas somadas, receberam 300 mil reais. Então, houve aí um desequilíbrio nessa distribuição de cota, porque o partido deve destinar esses 30% para a cota, mas a lei não diz se tem que ser
a metade para majoritária, metade para proporcional, ou 30% para majoritária, 70% para proporcional. Então, fica a cargo do partido fazer essa distribuição. Esses são os pontos aí controvertidos. E aí, o que o TSE decidiu nessa questão? Bem, o TSE, acolhendo em parte a tese da defesa, disse o seguinte: a chapa majoritária ela é una. Né? A chapa majoritária ela é una e indivisível. Portanto, a campanha ela só pode ocorrer de modo indivisível. O financiamento dessa chapa única visa a resultar a eleição de 2 candidatos. O registrado como titular da chapa e o candidato ou a candidata a vice. Porque, ao fim e ao cabo, vencedores da eleição são ambos eleitos aos cargos postos em disputa. Então, o dinheiro que a vice-candidata recebeu deve ser sim utilizado para a chapa. Não tem como fazer campanha diferenciada. Então, nesse caso, deve-se sim reconhecer que esse dinheiro foi muito bem empregado. Outro ponto que o TSE bateu muito, né, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: olha, a candidata a vice não pode ser subestimada, porque o cargo de vice, por tradição no Brasil, de uma certa forma ele acaba assumindo o cargo ou em relação a afastamento de titular ou falecimento, enfim. Primeiro porque o cargo de vice-governador, vice-governadora não pode ser subestimado. O Brasil tem uma tradição de vices, presidentes, assumirem. Exatamente por conta disso, a vice não é mera coadjuvante, tá bom? Outro ponto que o TSE decidiu em relação à questão dessa desproporção, né? Haveria uma desproporção entre candidaturas proporcionais e majoritárias, já que o partido deslocou 9,3 milhões para a vice, que é o cargo majoritário, e apenas 300 mil para os cargos proporcionais lá no estado de Santa Catarina. Então ele disse, o relator falou o seguinte, que isso é uma estratégia do partido. Então o partido pode muito bem, dentro de sua autonomia, pegar todo o dinheiro e reverter na candidatura majoritária, porque o partido entende que aquela candidatura teria mais viabilidade. Considerando a autonomia e o interesse partidário, há franqueamento ao partido para decidir em quais candidaturas investirá, considerada a estratégia nacional. Visando o êxito no posto máximo de relevante unidade da federação, concentre seus recursos no financiamento de uma chapa composta por um homem como titular e de uma mulher como vice ou vice-versa. E aí o TSE diz o seguinte, olha, eventualmente, se tiver que distribuir de forma equânime essa cota dentro, fazendo uma divisão entre candidatura majoritária e candidatura proporcional, isso é uma questão para o legislativo decidir e não o judiciário. Então, a eventual novo tratamento legal que possa ser dado para segregar ainda mais a aplicação desses recursos, trata-se de matéria de lege ferenda. O partido, como ele tem essa autonomia, o judiciário não pode se meter nessa proporção, porque é uma estratégia política. Então, em resumo, é isso. O TSE decidiu que a chapa é una, portanto, a campanha deve ser feita de forma indivisível e, portanto, a vice pode repassar o dinheiro para o titular, porque ela se beneficia. E o partido, por estratégia, pode carrear, né, despejar mais dinheiro na candidatura majoritária do que na vice. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar. Toda semana a gente publica aqui pelo menos 2 vídeos de direito eleitoral. Quer se aprofundar em direito eleitoral? Vou deixar aqui 2 links, né? Um link para curso para quem quer fazer concurso, direito eleitoral voltado especificamente para concurso. Ou se você é advogado, promotor, juiz, a gente tem um curso específico para a prática. Né? Um curso ele é totalmente voltado para a prática, seja para juiz, advogado, promotor, assessores em geral. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.